Paz, queridos, eu sou o pastor Wilson Nascimento, passando para refletirmos sobre a palavra de Deus nesta tarde de domingo. E eu quero falar hoje sobre um tema muito simples, porém de uma profundidade ímpar. No capítulo 15 do Evangelho de São João, versículo 1, 2 e 16, Jesus disse o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que se produza mais fruto ainda. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Queridos, nós fomos escolhidos com um propósito. Qual propósito? Frutificar. Não existe outra coisa senão essa grande verdade inserida na palavra de Deus, no cânon sagrado, na Bíblia Sagrada. O próprio Jesus, ele se reporta como a videira verdadeira e o Pai como o agricultor, como aquele que é o dono da lavoura, é o dono da roça, é o dono da plantação. E eu quero ser bastante sucinto, bastante prático nesta palavra e pensar com vocês no que a Bíblia diz a respeito disso. Interessante que quando nós vamos buscar um emprego, quando você vai procurar um emprego, a primeira coisa que a pessoa, o entrevistador, te pergunta é o seguinte: quais são as suas aptidões? Quais são as suas qualificações? Depois de você preencher uma ficha, então você vai para a entrevista com um psicólogo ou com um entrevistador, e as perguntas começam por aí. Né? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Quais são as suas aptidões? Quais são as suas formações? Né? Quais são os seus cursos de reciclagem? E por aí vai. Uma vez que você é entrevistado, a empresa geralmente ela escolhe os melhores, e dentre os melhores ela escolhe o melhor para ocupar aquela vacância, para ocupar então aquela vaga que está precisando do profissional competente dentro daquela área, naquela empresa. É interessante como Jesus trabalha diferente na contramão das correntes deste mundo. Em toda a história da Bíblia, nós vemos Deus sempre escolhendo pessoas complicadas, pessoas problemáticas, pessoas com situações, com síndromes, síndrome de inferioridade, síndrome de gaguice, síndrome de medo, síndrome de pavor e por aí vai. E Jesus sempre escolheu também, quando nós vamos olhar lá no Novo Testamento, Jesus escolhe pessoas, e algumas delas complicadíssimas, como é o caso de Judas, o traidor, o caso de Tomé, um vacilão, no caso de Pedro, um homem que tinha um caráter forte, exaltado, um homem realmente que era brabo, era nervoso, tinha um caráter forte. E Deus escolhe sempre o contrário. A empresa escolhe o melhor, as entidades escolhem o melhor, a sociedade escolhe o melhor. Em todas as áreas se escolhe sempre o melhor, o mais bonito, o mais elegante, o mais apresentável, aquele que tem melhores aptidões. Mas Jesus é o contrário. Jesus, ele não olha para essas coisas. O que Jesus está buscando realmente são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E muitas vezes esses adoradores que o Senhor está buscando, diz a Bíblia que de tais adoradores procura o Senhor. É interessante que esses adoradores que vão se revelar, você olha anteriormente a vida deles, são pessoas de um passado tétrico, de um passado patético, de um passado horrível, de um passado tenebroso. Até porque a Bíblia diz, Jesus diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele diz que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes, os enfermos. E eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a palavra de Deus vai nos mostrar agora Jesus falando sobre a videira e os seus ramos. Ele disse: eu sou a videira, eu sou a árvore. Eu sou a árvore. Eu sou o tronco. Eu sou o tronco. Ele não está dizendo eu sou os ramos, eu sou os galhos. Eu sou os brotos. Ele disse, eu sou a videira, eu sou o tronco. Eu sou a matriz. Ele disse, o meu pai
é o dono da videira, é o dono da roça, é o dono da árvore. Né? E ele diz assim, todo ramo que estando em mim, todos os ramos que estando em mim, disse Jesus, não der fruto, ele as corta. Porém, aquele que der fruto, ele diz que limpa para que produza mais fruto ainda. E aí Jesus vai então para aquilo que nós chamamos, né, de uma escolha maravilhosa. Jesus faz uma escolha gloriosa. Jesus, no meio de mais de 6 bilhões, 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, ele vai à procura de você e de mim. E nós escolhe lá no mundo, nós tira lá do mundo, lá do pecado, lá da mina, aquele diamante bruto, aquela pedra de ouro bruta, sem nenhuma refinação, sem nenhum acabamento, totalmente rústica, cheia de poeira, aparentemente sem nenhum valor, mas quando passa pela mão do ourives, que é o Espírito Santo, do lapidador, e quando então sai de lá, sai aquela pedra, aquela peça linda, brilhosa, maravilhosa, com um valor triplicado, quadruplicado, por quê? Porque passou na mão do ourives, passou na mão do lapidador, passou na mão do especialista. É o que Jesus faz. Ele vai lá no mundo e arranca uma prostituta, um homossexual, um drogado, um maconheiro, um traficante, um beberrão, um idólatra, um feiticeiro, lava no seu sangue e coloca dentro da sua casa para frutificar, para dar frutos, né? Para ser um ramo frutífero. E o que ele faz? Com o decorrer do tempo, ele vai limpando essas ramas. Vai limpando para quê? Para que essas ramas produzam mais frutos ainda. E, acima de tudo, frutos com excelências, frutos com qualidade, fruto com uma ótima degustação, frutos com um sabor excelente, um sabor, né, inexplicável. E agora Jesus está dizendo, não foram vocês que me escolheram a mim, mas fui eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês para que vocês vão e frutifiquem e deem frutos. Porque se não for assim, de nada vale. Se não for assim, a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual não tem nenhum valor, não serve para nada. Se não for assim, a nossa vida não passa de uma mera vida religiosa, né? Ainda que sejamos evangélicos, ainda que hajamos rompido com a idolatria, com o mundo, com o pecado, com a imoralidade, com a prostituição e com tudo, mas se não for assim, nós seremos tidos pelo Senhor como servos inúteis, ou seja, como ramos inúteis, que não frutificam, que não produzem a contento. E Ele nos escolheu para quê? Para que nós possamos ir, né, por este mundo, ir por onde quer que seja, estar onde quer que seja, andar por onde quer que seja, fazer o que quer que seja, porém, frutificando, porém, produzindo no seu reino. E quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus e não produzem? São pessoas estéreis, são ramas estéreis, ou são ramos estéreis, que estão apenas ali viçosos, bonitos, elegantes, com uma aparência espetacular, como aquela figueira frutífera que Jesus chega perante ela e não encontra frutos, e então, juntamente com seus discípulos, Jesus olha para aquela figueira e diz assim, olha, nunca mais nasça fruto de ti. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante a figueira se secou. Existem pessoas que estão na mesma situação, são ramos ou são árvores infrutíferas. Estão dentro da casa de Deus, mas não produzem. E se produzem frutos com péssima qualidade. Eu diria que produzem frutos que escandalizam, que envergonham o nome de Cristo, o nome do Senhor nosso Deus. Frutos realmente que deixam a desejar. Mas nós fomos chamados para produzir frutos de excelente qualidade, de ótima qualidade, de uma qualidade ímpar. Para quê? Para que unicamente o nome do Senhor seja glorificado. Primeiro, o que nós vemos nesse texto? Que nós fomos escolhidos, não fomos nós que escolhemos o Senhor, né? Não fomos nós que lhe aceitamos, mas Ele nos aceitou, Ele nos redimiu e Ele nos escolheu, Ele nos separou. Cada um de nós temos uma história, eu sei de onde eu saí, de onde eu vim, cada um de nós tivemos uma trajetória,
cheia de altos e baixos, né? Todos nós passamos por momentos difíceis, sabemos de onde Deus nos arrancou e sabemos de onde Deus nos escolheu. Até porque a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né? Ele já havia nos olhado, nos visto e já havia resolvido a nos escolher. Então, primeiro, quem nos escolheu foi o Senhor. Quem me escolheu não foi o meu pastor presidente, quem me escolheu não foi o meu líder maior, ainda que glória a Deus pela vida deles, porque Deus falou com eles, Deus revelou a eles. Então, graças a Deus por isso, porque Deus mostrou para eles alguma coisa na minha vida e eles então me honraram, ministerialmente falando. Mas a verdade é uma só, quem me escolheu não foi o meu líder. Quem me escolheu não foi o meu presidente, quem me escolheu não foi aquele que tem a bênção sobre a minha vida, né? Que me ungiu, não. Quem me escolheu primeiramente foi o Senhor Jesus, foi Deus. A Bíblia diz assim que Ele nos escolheu. Primeiro, fomos escolhidos pelo Senhor. Segundo, fomos escolhidos por Ele para dar frutos. E quem não frutifica, acaba dando problema no nome de Deus. Acaba complicando o nome de Deus. Acaba trazendo transtornos, problemas, dificuldades e conflitos dentro da obra de Deus, na casa de Deus, no reino de Deus. Quem realmente não frutifica, acaba se tornando, como já disse, bem disse anteriormente, uma vara, um ramo infrutífero e estéril. E provavelmente será cortado do tronco, que é o Senhor Jesus, que é a videira, que é o Senhor Jesus, né? E não vai ter nenhuma intimidade, nenhum relacionamento, nem com o pai, que é agricultor, e nem com o filho, que é a videira. Então, segundo, fomos escolhidos, né? Terceiro, fomos designados, né? Fomos escolhidos, fomos, aleluia, fomos escolhidos pelo Senhor, o texto diz aqui, né? Foi Ele que nos escolheu, foi Ele quem nos designou, nos nomeou. Nos nomeou. Nos nomeou para quê? Terceiro, para que demos frutos. Deixa eu inverter aqui a ordem, né? Deixa eu colocar como deve ser colocada a ordem aqui dos tópicos. Primeiro, escolhidos. Segundo, né? Nomeados. Eu vos nomeei. Fomos nomeados. Você sabe o que é uma nomeação? Nomeação é o que o presidente da República faz com seus ministros, com as pessoas próximas dele. São chamadas, perguntadas se aceitam o cargo, e uma vez que aceitam o desafio de trabalhar o cargo, então elas são nomeadas, e essa nomeação vai para o Diário Oficial da União, onde ali regulariza, normatiza, e realmente, a partir daquele momento, estatutariamente, realmente, a partir daquele momento, legalmente, aquela pessoa, então, ela se torna um funcionário, se torna uma pessoa nomeada para exercer dita, né, responsabilidade, ou dita atividade, ou dito cargo. Exercer dito cargo. Jesus nos nomeou para quê? Terceiro lugar, para que frutifiquemos, para que vades e deis fruto. Isto é, terceiro, frutificar. E quem não frutifica, né, se transforma em uma vara estéril, sem valor. Não adianta ser bonita, não adianta ser frondosa, não adianta ter uma beleza aparente, porque com certeza será cortada do tronco, que é o Senhor Jesus. Ele diz, terceiro lugar, para que vades e deis fruto. Em quarto lugar, e o vosso fruto permaneça. Não adianta dar fruto somente. O fruto precisa permanecer ligado no ramo, na árvore, até o tempo da maturação. Até o tempo que ele amadure, que ele esteja pronto para ser colhido, para então ser degustado, para servir de alimentação. E um fruto colhido antes do tempo, ele se torna um fruto sem sabor, um fruto azedo, um fruto amargo, um fruto sem olor. Se torna um fruto incompleto. Mas quando você colhe o fruto na estação certa, no tempo certo, quando ele está maduro, além de bonito, além de lindo, ele não vai ter que sofrer
aquele processo, né, da maturação. Tem que deixar ele lá numa caixa, num lugar, ou numa estufa, que tem muito crente que está na estufa há muito tempo para madurar, porque foi colhido do ramo antes do tempo. Foi colhido da árvore antes do tempo, e não pode. Jesus disse que tem que dar fruto, e o fruto tem que permanecer na vara, na árvore, no lugar, até que ele esteja pronto para ser realmente degustado. Até que chegue o momento, né, dele ser colhido no tempo certo. Então aí sim, ele vai ser uma bênção e vai servir, né, de delícia para aqueles que então o degustarem. E Jesus diz que o fruto tem que permanecer. Não pode sair da árvore, porque o único que pode colher esse fruto ou esses frutos é o Senhor, que é a videira, o agricultor, ou melhor, que é o Papai do céu. É ele que vai colher os frutos no tempo certo, ok? E ele diz assim, que o vosso fruto permaneça. Em quinto, para quê? Qual a finalidade? Para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Deus quer nos conceder as suas bênçãos. Deus quer nos prosperar, nos enriquecer espiritualmente falando. Deus quer nos abençoar na nossa família, nas nossas finanças, na nossa vida pessoal, na nossa vida ministerial. Deus quer nos usar com os dons espirituais. Deus quer nos fazer um instrumento de grande valor nas suas mãos. Deus tem interesse em nos tomar com autoridade, poder, sabedoria, graça, afinidade com Ele. Deus tem interesse em nos fazer um verdadeiro instrumento para a glória do seu nome. Agora, tem uma coisa, acima de tudo isso, ele diz em quinto lugar, para que em meu nome, tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Deus quer nos conceder bênçãos infindas. Quando nós então passarmos por esses processos, entendermos que fomos escolhidos, nomeados, né, que estamos frutificando, que estamos permanecendo e que agora chegou o tempo então da colheita, né? Colher as bênçãos de Deus, colher os resultados, para que tudo quanto pedirdes a Ele em meu nome, Ele vos conceda. Deus quer te conceder bênçãos, Deus quer te fazer uma pessoa diferenciada em todas as áreas da sua vida. Tenha certeza disso. Tenha convicção disso. O Senhor tem surpresas para a tua vida, o Senhor tem mistérios para a sua vida, o Senhor tem um ministério frutífico para você, o Senhor tem coisas extraordinárias para entregar nas suas mãos, o Senhor tem revelações profundas para te fazer, o Senhor tem algo tremendo para entregar nas tuas mãos. Agora tem uma coisa, fica nele, permanece nele, frutifica. Se sinta escolhido, nomeado por Ele. E então, quando você abrir a boca para pedir, o céu vai se abrir, a bênção de Deus vai descer, e você vai tomar posse de toda a sorte de bênção, conforme nos diz a palavra de Deus. Bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Querido, que Deus te abençoe e que esta palavra simples, ela cale no seu coração e que você possa receber de Deus uma injeção de ânimo através desta palavra e se sinta escolhido, se sinta nomeado, que você frutifique, que você permaneça e que você também seja alvo das bênçãos do Senhor quando você abrir a tua boca para pedir, em nome de Jesus. Meu abraço, até a nossa próxima transmissão, em nome de Jesus. Pastor Wilson Nascimento, Assembleia de Deus, HP Barcelona, Espanha. Meu abraço.